Graça e paz, irmãos e irmãs em Cristo. Nós estamos aqui para abrir a palavra do nosso Deus, receber o seu recado, o seu ensino, e que isso sirva para o nosso momento de oração, para nos encorajar ainda mais no nosso momento de oração em família. A nossa convicção, irmãos, é que Deus está presente em todos os momentos, nos momentos de alegria, mas também nos momentos de provação, nos momentos de incerteza, como o que nós estamos vivendo. Deus está presente. E nós vamos cantar, irmãos, um cântico agora que fala sobre isso. Fala de Deus que tem o domínio em suas mãos, fala de Deus que sabe o anseio do nosso coração. E por isso o recado dele para nós é sossega, sossega. Vamos cantar? Aqui no meu coração sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. Então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza o amor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Bem aqui no meu coração já não sinto aquele turbilhão, e no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma, acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza o amor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Amém. Sossega, aquieta aí, meu irmão. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos então meditar na palavra do nosso Deus,
eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 120. Salmo 120. Vamos ler, eu aqui, você aí, mas vamos ler com toda a atenção agora voltada à palavra do nosso Deus, o texto sagrado que nos diz assim: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Irmãos, como nós sabemos, temos nestes dias de isolamento estudado muito o livro dos Salmos, não é? Como então nós já temos falado, o livro dos Salmos é o mais lido e talvez o mais amado pelos cristãos em todos os tempos, épocas, em todos os lugares. Os Salmos são poesias que descrevem todas as condições da alma humana, principalmente nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento, de incerteza, momentos de provação na nossa vida. E, inicialmente, irmãos, nós hoje temos o estudo do Salmo 120, que nós queremos, com o estudo desse Salmo, iniciar o estudo dos Salmos de Romagem. São ao todo 15 salmos, do Salmo 120 ao Salmo 134. Os salmos de romagem eram cantados pelo povo de Israel durante as peregrinações para Jerusalém. Então eles se dirigiam para o templo cantando. E eles cantavam as experiências daqueles que, inspirados pelo Espírito Santo do Senhor, registraram isso, compuseram hinos, os salmos, e era então o inário do povo de Deus do Antigo Testamento. Todo judeu deveria ir a Jerusalém 3 vezes ao ano para participar das festas. E as festas judaicas não eram festas humanas, no sentido de uma festa da sociedade. Eram festas religiosas. Mais que isso, eram festas de consagração a Deus. Tinham significado espiritual. Então eles iam na Páscoa para Jerusalém, eles iam nos dias do Pentecostes e também para comemorar a festa dos tabernáculos. Irmãos, os salmos de romagem são cânticos populares, têm assuntos variados, é um texto curto, né? E justamente para ser decorado muito facilmente, e 10 salmos dos 15 são de autores anônimos. 4 foram escritos por Davi, o 122, 124, 131 e 133. E um foi escrito por Salomão, justamente o Salmo 127. Eles podem ser estudados individualmente, um a um, mas podem também ser estudados em 5 vezes, 3 salmos de cada vez. Aliás, alguns comentaristas recomendam, defendem essa segunda opção, de estudarmos em trilogias, né? 5 vezes, portanto. Mas, irmãos, para o nosso objetivo, que é o objetivo devocional, de nos preparar para a oração, nós vamos estudar um a um. Há uma sequência que se repete, por isso eu falei agora de trilogias, né? Porque de 3 em 3 nós temos as mesmas temáticas se repetindo. Nós temos o primeiro salmo de cada trilogia apresentando um problema, nós temos o segundo salmo apresentando a confiança do salmista e o terceiro salmo falando do triunfo de Deus na vida do salmista. Então, o primeiro problema, o segundo salmo confiança e o terceiro triunfo. E a primeira trilogia que nós vamos estudar começa então no início dos salmos de romagem, Salmo 120, 121 e 122. Pela graça de Deus, com a graça de Deus, amanhã estudaremos o 121, depois de amanhã o 122, e assim temos assunto, irmãos, como diz o mineiro, para mais de metro, não é? Graças a Deus, porque a palavra de Deus se agiganta, cobrindo todas as nossas experiências
todos os nossos momentos de vida. Então vamos ao estudo, ainda que breve, do Salmo 120. Nós temos aqui, irmãos, a aflição do salmista por causa da língua mentirosa. Esse salmo marca o início da peregrinação até Jerusalém. O peregrino judeu parte para cumprir, como já falamos, a sua obrigação exigida por Deus no calendário sagrado. Eram festas espirituais. E aqui nós temos alguns pontos muito importantes. Primeiro, o salmista começa revelando o estado da sua alma. Então pense, ele estava indo para o templo, estava na estrada, por assim dizer, não é? E ele comenta logo no início do salmo o estado da sua alma, né? A gente vê aqui o primeiro detalhe, ele fala, na minha angústia clama ao Senhor. Ele fala da angústia dele. A angústia é um sentimento que acompanha o ser humano desde o seu nascimento até a sua morte, não é? Acompanha o ser humano em todas as situações de vida. A angústia é a nossa companheira inseparável. Ontem nós falamos da preocupação como sendo uma companheira, uma companhia indesejada, mas frequente, infelizmente. E aqui nós temos mais uma, a angústia, que tem tudo a ver com preocupação, não é? A angústia é um estado emocional caracterizado por uma sensação de dor, de incômodo. É um mal-estar profundo, irmãos. Enquanto nós estivermos nesta vida, nós enfrentaremos angústias. Não foi isso que o Senhor Jesus, nosso Redentor, disse? João 16:33, ele falou que no mundo tereis aflições, angústias, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele disse. Nós temos aqui também a atitude do salmista. Ele diz, na minha angústia eu clamo ao Senhor. Então, de dentro da sua angústia, o salmista clama. O verbo hebraico significa chamar, significa convocar, invocar em voz alta. Então ele está levantando a voz, está clamando ao Senhor, irmãos. Aqui fica uma grande lição para nós. Ao invés de reclamar aos homens, ao invés de reclamar a quem estava ao seu lado, ele clamou ao Senhor. Temos aqui um angustiado, um homem de Deus, que estava cercado de angústia, mas ele não reclama, ele não, me permitam usar essa expressão, ele não vomita toda a sua mágoa, toda a dúvida do seu coração para quem está ao redor. Ele vai buscar a Deus, não é? Ao invés de reclamar, repito, a quem estava ao seu lado, ele clama ao Senhor. E a lição para nós é essa. Nós, irmãos, muitas vezes falamos do que não devemos para aqueles que não deveriam ouvir o que a gente está falando. Nós devemos clamar ao Senhor. E a gente tem também aqui a certeza do salmista. Ele fala da angústia, o estado da sua alma era de angústia. Ele fala da sua atitude, ele clama a Deus, ele se dirige ao Senhor, busca a Deus. E ele também fala da sua convicção. Ele diz, na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Essa era a convicção, a certeza do salmista. Deus escuta, Deus entende, Deus sente, Deus responde ao nosso clamor. Deus jamais rejeita a nossa oração, jamais despreza a nossa condição. Como sempre nós ouvimos falar da parte do presbítero Jesuel, quando oramos nós não falamos às paredes, não é? A nossa oração não fica presa aqui no teto. O nosso Deus nos ouve. Essa era a certeza do salmista e precisa ser a minha e a sua. Mas em segundo lugar, irmãos, o salmista aqui apresenta também o conteúdo da sua oração, porque ele diz no verso 2, Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Ele pede então livramento. Senhor, livra-me. O verbo significa libertação da opressão produzida por calúnias, produzida por difamações. Irmãos, os ídolos e o poder humano são incapazes de libertar-nos. Só o Senhor é capaz de nos libertar. Escrevendo o primeiro livro
o seu primeiro livro, o profeta Samuel, no capítulo 12, verso 21, ele diz assim, repreendendo e orientando o povo, ele diz: não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi o Senhor de todo o vosso coração, não vos desvieis, pois seguiríeis coisas vãs, que nada aproveitam e tampouco vos podem livrar, porque vaidades são. Tampouco vos podem livrar. Irmãos, muitas vezes o nosso coração nos encaminha para buscarmos fontes, pseudo-fontes, não é? Fontes falsas, em busca de livramento, mas essas fontes não nos livram. Somente Deus é honrado por libertar o seu povo de inimigos terrenos, de inimigos visíveis, como também de inimigos invisíveis, não é? Deus é quem nos livra, irmãos. Nós temos também no segundo livro de Samuel, no capítulo 22, versículo 1, o texto que é, na verdade, o cabeçalho daquilo que seria o Salmo 18, escrito por Davi. O texto diz: falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então ele compõe um cântico de louvor, falando da sua experiência de como Deus o livrou. Só Deus nos livra. E ele fala aqui, irmãos, do que é que estava tocando. O autor do Salmo 120 está aqui agora tecendo detalhes sobre o que é que o incomodava, do que é que ele estava pedindo livramento ao Senhor. Ele fala da língua ou dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Palavra lábios, línguas, mentirosos, enganadora, se refere ao que as pessoas ao redor dele falavam contra ele, não é? Você já deve ter passado por isso. Um judeu convertido chamado Herschel Ford, ele certa vez disse algumas palavras que refletem o próprio ensino da Escritura Sagrada. Ele disse que o escorpião tem veneno na cauda, a serpente tem veneno no dente, o mentiroso tem veneno no coração e manda para a língua. O mentiroso tem veneno no coração e manda para a língua. Nós, irmãos, muitas vezes nos deparamos com homens maus, com pessoas más. Que não sejamos nós essas pessoas maldosas, não é? Mas nós lidamos com pessoas assim. É por isso, então, irmãos, que essa busca do salmista por livramento se torna tão real para nós, né? Também, hoje. E é por isso também que Jesus disse que seremos julgados e punidos por toda palavra frívola que pronunciarmos. Palavra frívola é aquela palavra que não edifica, que não coopera, que não traz edificação. Uma palavra que poderia ser suprimida, uma palavra inadequada, indevida. A nossa língua, irmãos, é tão poderosa que poderá nos colocar no céu ou no inferno, produzir vida ou morte. Então, irmãos, cuidado com o que nós falamos. Tomemos cuidado com isso, cuidado com o que você fala. E na hora do aperto, a nossa tendência é de falar demais. E esse falar aí tem agora algumas implicações mais modernas, né? O nosso falar também pode ser entendido como o nosso digitar, como também o nosso postar nas redes sociais. Cuidado com o que você fala na hora da crise. Tanto é terrível isso que o salmista pede que Deus o livre da língua, dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Em terceiro lugar, irmãos, o salmista questiona aos seus perseguidores e ele diz que os mesmos serão punidos. Olha o que ele diz aqui nos versos 3 e 4. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora, setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. A punição divina cairá sobre os maledicentes. É a convicção deste homem de Deus. O julgamento de Deus, irmãos, é justo, é oportuno, vem na hora certa, é apropriado. A língua, irmãos, é como uma flecha, não é?
E é como fogo também, é o que a Escritura diz. O julgamento de Deus, então, vai ser rápido como setas, repare nisso, e vai ser demorado como brasas, que queimam lentamente. Não é muito interessante isso aqui? Deus julga o justo, defende a causa do justo, julgando as suas demandas, não é? E ele usa essas duas expressões, setas, como muitas vezes Deus trata rapidamente, ou brasas, muitas vezes Deus queima lentamente, mas Deus trabalha para aquele que nele espera. Em quarto lugar, irmãos, nós vemos ainda aqui no Salmo, nesse breve Salmo, a identidade dos perseguidores do salmista. Eles são de Meseque e Quedar. Veja aí o verso 5. Ai de mim, disse o salmista, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Esses nomes, irmãos, se referem a povos, não a lugares. O povo de Meseque vivia ao norte, o povo de Quedar vivia ao sul. Então, o que o salmista está querendo dizer? Ele estava cercado, não é? Ao norte e ao sul, por pessoas incrédulas, descrentes, que não temiam a Deus, que não tinham o temor do Senhor nos seus corações. E é isso que causa angústia no seu coração, e até solidão. Ele diz, ai de mim. Como cristãos, irmãos, hoje, nós vivemos num mundo, embora não pertençamos a esse mundo, e o mundo sem Deus odeia a Deus, e por conta disso odeia aquele que teme a Deus, não é? Então ele fala, ai de mim, tendo uma perspectiva humana, eu olho ao meu redor e vejo descrentes, gente que vive como se Deus não existisse. O salmista conclui, irmãos, falando do seu desconforto em viver num mundo assim, num mundo de pecado, um mundo decaído, um mundo composto de pessoas que odeiam a paz. Tanto que ele diz aqui no verso 6 e 7, já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz, sou pela paz, quando porém eu falo, eles temem pela guerra. Irmão, fica aqui até também uma outra boa lição para mim e para você. Será que nós podemos dizer como o salmista, eu sou pela paz? Cada vez que nós dizemos algo, falamos algo, cada vez que nós postamos uma coisa, cada vez que nós digitamos, através das nossas posturas, conversas, nós evidenciamos que somos pela paz? Ou ao contrário? O salmista disse, eu sou pela paz. Quando, porém, eu falo, os outros teimam pela guerra. Ele fala de um pecado que é dos outros, mas ele era pela paz. Ele está falando do mundo ao seu redor, que é hostil àquele que teme a Deus, assim como o nosso mundo hoje, não é? Os incrédulos, os descrentes falam de paz, dão a ideia de que buscam a paz, mas eles, por não saberem qual é a fonte verdadeira da paz, ou por fazerem questão de não olharem para a verdadeira fonte da paz, que é Deus, eles então não têm paz, e eles ficam envolvidos em atritos, em conflitos, não, porém, aquele que teme a Deus. O que eu quero dizer é que isso não pode acontecer comigo e com você, irmãos. Nós somos pela paz, pela paz. E nós podemos resumir e concluir aqui a breve análise desse pequeno salmo, o Salmo 120, dizendo então que esse salmo é o começo da nossa peregrinação, né? Nele nós aprendemos que nós devemos clamar ao Senhor na nossa angústia, não devemos vomitar coisas para quem está ao nosso redor, porque podemos desagradar a Deus com isso, podemos afastar pessoas de nós, podemos magoar pessoas, não glorificamos ao Senhor assim, mas ele na sua angústia, o salmista aqui na sua angústia, ele clama ao Senhor. Nós aprendemos também que Deus punirá os ímpios, isso é certo, setas e brasas, no tempo devido, punições rápidas ou lentas, mas Deus vai agir como deve ser feito em relação àqueles que descreem. Você duvida disso, irmãos? Irmão, irmã? Isso precisa ser trazido. O nosso Deus é o Deus de justiça.
e Ele ouve o clamor daquele que está em angústia. E nós vimos também aqui no Salmo que os justos não pertencem a esse mundo, e que por isso, enquanto nós estivermos aqui, nós seremos angustiados, perseguidos. Irmão e irmã, a nossa esperança neste mundo é o Senhor. A nossa esperança não está aqui neste mundo. A nossa pátria não é esta. Embora nós devamos viver como cidadãos desta pátria terrena também, sendo modelos de vida honesta, de vida irrepreensível, mas a nossa verdadeira pátria é outra, está nos céus. A nossa esperança, portanto, é o Senhor. Somente Deus pode nos dar a paz que tanto ansiamos. Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo privilégio de estudá-la, ó Deus, e pela liberdade que temos para fazer isso. Que, ó Deus, como terminamos agora falando, a nossa esperança nunca esteja voltada e focada no ser humano, nesta sociedade sem Deus, em personagens, ó Deus, aqui ou ali, mas a nossa esperança é o Senhor, ó Pai. E nos ajuda, Deus, a entender que o Senhor trata daquele que atinge o seu povo, o Senhor envia setas, o Senhor tem as suas brasas, ó Deus, e nos ajude a entender que, já que a nossa esperança é o Senhor, nós devemos clamar a Ti, não devemos colocar coisas para quem quer que seja. Na nossa angústia, queremos dizer, a exemplo do salmista, nós queremos clamar na nossa angústia ao Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ouve, o Senhor nos atende, o Senhor continua trabalhando para aquele que espera em Ti. Glórias sejam dadas ao Teu nome. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, vamos agora ter o privilégio, a alegria, o prazer de chamar os nossos queridos, esposa, cônjuge, filhos, pais, e vamos buscar ao Senhor em oração. Na minha angústia, eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. Deus os abençoe. Até amanhã, com a graça de Deus, quando nós vamos prosseguir no estudo do Salmo de Romagem. Amanhã, o Salmo 121. Deus os abençoe a todos.